Pessoal, nós vamos fazer um teste aqui, eu e um amigo, Luiz Maia, para ver como vai ficar, ok? Vamos colocar aqui, Luiz Maia. E aí, man? Opa! Cara, Ué, não estou, não deve estar com estou te algum. vendo. Então, eu também não estou vendo você, tá com algum problema no Instagram, cara. Você acredita nisso? Pode ser. De novo, hein? Daquela vez foi, hein? Pois é, é a segunda vez que acontece isso, ó. Já mudei a câmera aqui e tá com algum problema, cara. Que É, loucura. deve ter acontecido alguma coisa no Instagram que não tá mandando a imagem, né? Pois é. Agora, não sei se tem que desinstalar ou instalar novamente, porque, caramba, e aí, como é que faz, cara? Vai ficar só live pra galera sozinha? E aí? Sua voz agora, se você tá me ouvindo, a sua voz agora robotizou, congelou. Sério? Vê aí agora. Agora voltou normal. Meu, que estranho Escreve isso, aí cara. para ver se você escrever sai. Hã? Faz um teste aí, escreve aí. Tem uma pessoa assistindo a gente já, ó. Já é, que beleza. É, Barreto Mel. Aí, ó, beleza, o seu apareceu. Então, mas não tá saindo imagem, né? Então, tem alguma coisa que tá errada no Instagram, cara. E era pra começar uma live com a Mila agora e acabou não rolando. Porque Não, peraí. Ô, Deis, você tá conseguindo enxergar eu e o Robinson aí? Ou eu, pelo menos? Responde aí, por favor. A gente tá fazendo um teste aqui. nós estamos testando. Ó, mas ó, Na... não tá saindo microfonia entre nós. Eu tava fazendo um teste com ela e Olha lá, ela o tá vendo dela nós deu dois, ó. duplicado. Tá Você tá vendo os vendo dois? os dois? Ah, olha lá, ó, olha lá, ó, é Thalita, acho que é Thalita. Vem, Olha aí a que Mila vem já interessante. já. A Mila vem sim. Daqui a pouco. Inclusive, se ela já tiver no ok aí, ela já pode até entrar se ela quiser. Tá bom? Que Mas é. coisa, hein, Robinson? Hã? Que coisa, né? Os bugs que dá, né? Eu não te vejo, você não me vê, mas todo mundo vê a gente. Pois Vai é, meu. entender, hein? Tô, tô achando muito Chama ela aí pra estranho. ver. Chama ela aí pra ver. Vou chamar ela aqui. Peraí. Mila. Ó, vou convidar Boa, a Thalita. Mila. Obrigado, viu? Ô, Thalita, a gente está com um problema. Na verdade, o Robinson me convidou só para fazer um teste, porque ele estava tentando abrir a live junto com a Mila, mas não estava dando certo. E não tá, porque eu não consigo enxergar ele aqui. Pois é. Ele Que está estranho, né? falando que às vezes ela tem tido isso aí, ó. Que estranho. O Instagram tá dando mancada com esse negócio aí. Os caras querem cobrar de você lá R$ 55 para ter um selo, mas acontece isso dentro de uma live que é importante para milhões de pessoas. E aí, como é que faz? É. Né? Muito doido isso, hein? Ah, Ó, até a a Lala tá Lala aí. entrou aí, ó. A Lala tá aí também, ó. Mas, ó, não tá dando microfonia entre nós É. aqui. Ai, que beleza. Lala, você está conseguindo ver nós dois? A gente está fazendo um teste aqui, estou ajudando o Robinson a fazer um teste, porque está apresentando uma inconsistência. Pois é. Cheguei. Cheguei. Olha lá, Robinson, ela também vê. Cara, chama a Mila. Se ela não vê você e se você não vê ela, toca a live. O pessoal vai ver. É, Olha lá, tá vai vendo? ter vendo e ouvindo bem. Chama Beleza. ela Ó, aí, a hora que ela entrar, eu saio. Deixo vocês. A Rô a Rô, também, ó.
O também entrou. Vixe, Maria, agora causa. Não, mas se vai, já que o pessoal está assistindo, então vamos falar um pouco. Vamos aproveitar e vamos falar. Bora. Deixa eu falar uma coisa aqui. Convida a Mila aí. Já vou aproveitar. Ô, Mila, entra aí. Já te mandei o convite. Entra aí que se vai que dá certo, vai em 3 a live. Já era. O bicho pega. Vou falar uma coisa aqui pra galera. Pessoal, aproveitando que a gente já está na live aqui, deixa eu falar de uma chave importante para vocês. A gente veio aqui fazer esse teste, que era para ajudar o Robinson para ver por quê. O que está rolando aqui? Ele não está conseguindo me ver e eu também não vejo ele. Na verdade, o convidado dele hoje era a Mila, a doutora Mila. Só que o que aconteceu? Ele me chamou para fazer um teste, porque ele estava com um problema lá com ela. Já que ele me convidou, eu vou mandar uma mensagem aqui. É o seguinte, até a doutora Mila entrar, tá? Eu queria falar para vocês sobre uma coisa muito legal. É uma chave importante, que é cuidado com o GPS. O que acontece? Na vida da gente, a gente já se habituou a usar o GPS para chegar nos locais onde a gente quer, não é verdade? Eu acredito que todos vocês que estão na live aqui usam o GPS, assim como eu também uso. Só que tem uma coisa. Por exemplo, eu sou do tempo que usava a lista telefônica. Eu sou do uso de mapa, né, que é o raiz, né, Robinson? Opa. Eu sou do raiz lá, que usava o mapa mesmo, o mapa impresso. E aí, naquela época, quando eu usava o mapa, como é que eu fazia para ir para um endereço? Antes de tudo, olha lá, acho que ela não entrou ainda não, né, Robinson? Ainda não. Tá. Antes de tudo, antes eu pegava o endereço, então eu ia para um cliente, eu pegava o endereço, e o que eu fazia? Eu olhava aonde era o endereço, eu tinha aquela visão sistêmica, aquela visão do caminho por onde eu ia ter que percorrer para chegar no local. E quando eu fosse chegar no local, eu tinha uma ideia de quantas ruas eu ia virar e tudo mais. Então, eu conseguia ter essa visão sistêmica. Utilizava, sim, o mapa impresso, né? Mas eu tinha a visão de por onde eu ia passar. O que acontece hoje em dia quando você usa o GPS? Quando você usa o GPS, você vai lá e bota o endereço, certo? O GPS te leva para onde ele quiser. Então, pelo caminho que ele quiser. Ele é quem vai te direcionar qual caminho você vai seguir. Por que eu falo cuidado com o GPS? A gente já viu em algumas notícias pessoas que entraram em comunidades, que tiveram problemas porque entrou em comunidade perigosa e acabou sofrendo problemas por conta disso. Foi assaltado, aconteceu vários percalços na vida delas porque foram confiantes no GPS. Entende? Agora, olha só. Olha o quanto a gente está se tornando dependente da ferramenta GPS. Por quê? Você vai lá, pega, preseta o endereço, fala que quer ir, dá iniciar viagem e vai. Será que a gente está fazendo isso na nossa vida? Será que a gente está ficando dependente das ferramentas? Pensa para você entender o quanto, e começa a refletir, o quanto você está ficando dependente, não só do GPS, mas de outras ferramentas. Por quê? Você está confiando na ferramenta e está deixando de utilizar o seu conhecimento, o seu feeling, está deixando de ter a visão sistêmica das coisas. Por quê? Você vai lá, compra um método, compra um processo, vai lá e faz do jeito que o método te manda. E aí você não tem a visão sistêmica do que é para ser feito e não tem certeza do resultado. Entende? Então, quando você confia demais naquela ferramenta, você para de ter o seu senso crítico. É o mesmo exemplo que eu tinha quando eu usava a lista telefônica impressa. O que eu fazia? Eu tinha a visão de onde eu queria chegar, eu sabia o caminho que eu ia percorrer e eu sabia por onde eu vou passar. Hoje a gente, quando usa uma ferramenta, se a gente não estiver atento, a gente pega a ferramenta e ela conduz a gente até o final. E o final vai ser resultado do quê? Daquilo que você fez na ferramenta, daquilo que você presetou na ferramenta. Será que a gente não está se tornando escravo das ferramentas? Quais ferramentas? Aplicativos, o próprio GPS,
Porque quando você viaja, você confia só no GPS? Ou você, antes da viagem, você vai lá e olha o que você está fazendo, olha onde você vai chegar, olha o que tem no caminho para você fazer, para você curtir a viagem, entende? Então, é essa mensagem que eu queria aproveitar e passar para vocês, para que vocês fiquem atentos e tomem cuidado com o GPS, cuidado com as ferramentas que você usa no seu dia a dia, para você chegar nos objetivos que você deseja. Para que você não se torne escravo das ferramentas. Desenterrou essa, hein? Desenterrou essa. Eu sou do tempo do guia, velho. Usava, não tinha nada, só tinha... Me posicionava pelas principais e ia pra rua e tinha que atender 10, 20, 30 pedidos no dia. É isso. E eu era... Todos aqui sabem, eu venho da área de sustentabilidade, de limpeza técnica industrial. E eu trabalhava na rua quando eu comecei lá atrás, né? Eu comecei como auxiliar de desentupidor de esgoto. Literalmente mexendo na meta. Essa é a real. E aí depois eu fui estudando, fui mudando para outras coisas e passei a técnico e tinha que andar sozinho. Aí, cara, eu fui aprendendo. Vários anos da minha vida eu aprendi a andar com guia. E é exatamente isso que você está trazendo. É muito importante isso aí, se ligar nessa questão, trazer isso para a consciência. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, emendando em tudo isso que o Luiz trouxe aqui. Qual é o seu porquê? Por que você está aqui nesse mundo? Por que você está aqui nesse planeta? Por que você usa a roupa que você usa? Por que você trabalha com o que você trabalha? Por que você faz o que você faz todas as manhãs? Por que você realmente está acreditando no que você acredita? Quem é você verdadeiramente? É você, na verdade, ou você tem uma síndrome de impostor? Presta atenção nisso. Qual é o seu porquê? E tem a ver com tudo isso que o Luiz está falando sobre o seu GPS, a dependência das ferramentas. Precisamos das ferramentas? Sim, mas nós também podemos viver sem elas. E é muito louco isso que você está trazendo, Luiz, porque o que acontece? Hoje, nós somos extremamente dependentes da internet. Se nós não temos internet, nós não fazemos nada. Não é mesmo? Exatamente. O que acontece? As ferramentas, elas são importantes e são um instrumento de apoio. O que a gente não pode é se tornar 100% dependente. Eu diria que faria até uma analogia para aquelas pessoas que fazem cálculos somente na calculadora. Onde mais na sua vida você está dependendo só da ferramenta? Onde mais na sua vida você depende de um equipamento para buscar um resultado? Entende? Tipo assim, eu parei de me esforçar e parei de esforçar meu cérebro para fazer uma conta de 15 vezes 3 de cabeça e faço na calculadora. Entende? 15 vezes 3, 45. E aí vai. Então, são muitas contas que a gente faz, que é possível a gente fazer, para gente, pessoas normais, né? Para a gente fazer direto de cabeça, mas muitas pessoas começaram a fazer só na calculadora. Eu já tive o absurdo de ver pessoas ir em lugares, comprar tipo um chiclete, comprar um salgadinho e comprar um refrigerante. A pessoa fala assim, peraí, vai lá, usa a calculadora para calcular quanto ficou, cara. É tenso isso, porque a pessoa está tão dependente que ela não consegue calcular 2 mais 5 mais 4. Né? E aí, no final, ainda a Rô tá falando uma coisinha aqui. A pessoa, pior de tudo, a pessoa começa a acreditar que ela não tem a capacidade de fazer aquilo sozinha, sem o uso da ferramenta. Perfeito. E no caso do exemplo agora, a calculadora. Essa é a pior parte, porque a pessoa deixa de acreditar nela mesma. E agora nós temos ainda um agravante, né? A IA. Inteligência artificial, tudo mais prático. Você simplesmente dá um comando e vem uma avalanche de informações que você fica em módulo preguiça, porque você não pensa, já está lá pronto para você.
E Não, isso vai fazendo com que a sua mente se torne dependente de muito mais coisas. Não que é ruim, ao contrário, é muito bom e facilita a vida, mas pode criar problemas na sua mente. Por quê? Você vai estar simplesmente disparando poucos neurônios. Por quê? Quando nós temos que pensar, nós disparamos vários neurônios ao mesmo tempo. Ponto. Dá uma explosão, uma química, e faz com que você pense de várias formas para você chegar a uma conclusão e obter resultados. Através da inteligência artificial, você se torna meio que dependente. E se ela não te dá informação, você vai criar uma dúvida. E aí você vive num mundo paralelo. Por quê? Você tem dois mundos, né? O que já é real, que está aqui montado, que você vai trazer para a sua realidade. E através da IA, você vai ficar meio que... E aí? Eu crio esse mundo real, sim ou não? Minha mente é verdadeira ou é mentirosa? Qual que é a situação? Você vai ficar naquele impasse. E quando você tem dúvidas, você não cria uma lei da atração. Estamos indo para uma outra linha já, chegar. Vai vendo. não, vai o absurdo. As pessoas estão usando muito a inteligência artificial para criação de conteúdo e tudo mais. Daqui a pouco, o cara vai falar assim, ó, eu quero mandar uma cartinha de amor para minha namorada. Eu queria uma cartinha assim, 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 assim. A inteligência artificial vai criar para ele. Pô, legal, daqui a pouco ele vai pedir pro robô ir lá namorar ela. Porque é tanta preguiça de pensar e, meu, tá virando absurdo. Então, assim, é importante a gente usar as ferramentas. Ok, elas são válidas? Sim, são importantes. Mas eu acho que a gente tem que usar o que a gente tem, que é a inteligência que Deus nos deu, para nos tornarmos produtivos, para nos tornarmos eficientes e exercitar ela sempre. Tem que exercitar. Se você não exercita, você vai ficar para trás. Eu falo assim, ó, a gente tem que estar em eventos, tá? Fazer movimento e ação. São três questões, são três chaves que, se você colocar uma na sequência do outro, estar em eventos é você estar conectado com pessoas. Por quê? Porque você vai gerar conexões, vai gerar network. Com isso, você vai gerar movimento, que é o segundo. Movimento gera movimento. Então, se você está num movimento, automaticamente as coisas vão acontecer e vai gerar mais movimento. É natural. E quando você está em evento, gera movimento, é válido. Muito, muito. É muito importante. Muito. Só que você precisa agir. Porque às vezes você vai no evento, gera conexões, gera movimento, que gera movimento, só que você não vai para ação, você não vai para a prática. E se você não vai para a prática, você não pratica tudo aquilo que você vivenciou, aquilo vai ficar para trás. Seu cérebro não entende que aquilo é importante. Então ele não armazena aquela informação. E aí acabou. Tudo bem, você passou por aquilo e está tudo certo. Tá ok, passou. Mas não praticou. E a prática vai fazer com que você memorize no seu subconsciente aquela informação, e toda vez que você precisar daquela informação, ele vai trazer para você no seu consciente. Então, é muito importante a gente manter o nosso cérebro em atividade, tá praticando coisas, tentando mudar um pouco, sair um pouco daquela condição de dependência das coisas, né? Praticar, fazer, ler livro, usar um mapa, né? Pode usar o GPS. Eu, por exemplo, eu vou para algum lugar, esse final de semana eu fui para Salto, né? Daí, o que eu fiz? Primeira coisa, abri o mapa, peguei o endereço que eu queria. Para mim, eu olhei como se fosse um mapa impresso. Fui lá, abri para ver onde eu ia chegar. Aí eu falei, pô, beleza, eu vou em Salto, então vai ser a entrada tal de Salto, quilômetro 44. Eu vou entrar uma rua, 2, 3 ruas direita, mais uma rua esquerda, tal, cheguei no meu endereço. Pronto, eu já sei por onde eu vou, por onde eu entro, caminho que eu chego, tudo certinho, eu já sabia. Dei iniciar a viagem, botei lá no painel GPS, tá tranquilo. Entendeu? Tá tranquilo. E aí, o que aconteceu? Durante a viagem, o que aconteceu? Eu falando desse tema, o Rian estava com a gente, o Rian gravou um Reels para mim, ele está editando o vídeo, que eu vou postar sobre esse tema que é o GPS. Eu sabia que eu ia entrar no quilômetro 44, né? Olha que interessante, na prática, a gente viu isso. Aí, eu falei, pô, beleza, tá ali eu e a Rô tava mexendo no meu celular, ela pegou o celular, começou a fazer ali, que a gente tava
fazendo algumas coisas, postando algumas coisas que era para referente ao evento que a gente tinha feito, a palestra lá no dia anterior, né? A palestra que eu tinha feito no sábado. E aí, a hora que eu olho para a direita, quilômetro 44, tchum, perdi a entrada. Falei, gente, acabei de passar a entrada. Que a gente se distraiu ali, mas eu estava ligado que eu tinha que entrar no quilômetro 44. Aí, beleza, eu parei, aí eu ia tomar a decisão, eu dou uma ré na rodovia para pegar a entrada ou eu vou entrar na próxima? Falei, não vou fazer isso, não vou dar uma ré na rodovia, porque não faz sentido, eu vou estar colocando a minha vida em risco, a vida de duas pessoas que estavam comigo e outras pessoas que vêm nos carros atrás, né? Então o que eu fiz? Voltei para a rodovia, entrei na próxima saída que deu para sair para assalto e tá tudo certo. Chegamos no nosso endereço. Mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Se eu tivesse dependente do GPS, naquele momento que a Rô estava com o celular na mão, com a ferramenta na mão, eu teria perdido a saída, a gente teria passado. Talvez lá 5, 10 minutos depois, uns 10, 15 quilômetros depois, eu fosse descobrir que eu estava no caminho errado. E o quanto a gente perde na vida da gente por estar 100% confiante nas ferramentas. Quanto a gente erra. Começa a pensar em quantas situações as pessoas erram porque confiam 100%. Eu vejo muitas situações. Isso aí. E a doutora Mila, não deu certo chamá-la? Então, já chamei aqui, mas ela não tá me dando ok aqui. Ô, Mila, entra aí. Cadê a Thalita? Thalita, chama a Mila, fala para ela entrar, por favor. Fala que ela entra aqui conosco aqui, depois o Luiz sai, o Luiz fica também, vamos tocar o barco. Fazemos a 3 aqui a situação e faz acontecer. Pronto. Cadê? É isso aí. Bora. Meu, você sabe que eu lembrei de você, né? Eu tava aqui, você tá falando sobre isso daí, e aí eu tenho motosserra em casa e tenho machado, né? Pra cortar madeira. Aí, o que eu fiz? Eu vou usar a motosserra ou vou usar o machado, né? Foi qualquer mais prático, né? Eu gosto da motosserra, mas aí eu peguei, afiei o machado. Hã? Ô, Rob, o pessoal mencionou aí, o sinal caiu para ela. Caiu para ela? A Esther Alves falou. Como assim? Caiu? É a Matrix, velho. É a Matrix. Caramba! Você acredita? É assim, cara. As coisas são assim. Obrigado, viu? Mas fala para ela que assim que se ela conseguir ajustar, fala para ela entrar. Que daí ela entra ao vivo conosco aqui e nós tocamos a live de uma boa. Tranquilo, sem problema nenhum. Estamos aqui para desenvolver e aprendermos juntos, né? E aí, se liga aí, voltando na conversa. Eu amolei o machado e aí, cara, cortei as madeiras aqui no machado para deixar na lareira, né? E aí eu fui lembrando de você, de estar com um facão amolado, né? Um facão afiado. Só que eu deixei foi um machado afiado, bem afiadinho mesmo, e fui cortando e pensando nas decisões que eu precisaria tomar para ter uma mudança na minha vida, para ter uma melhora, para ter uma outra estrutura, as conexões. E foi justamente sobre isso esses dias que eu acabei tomando decisões importantes de mudanças significativas para a minha vida. E foi justamente fazendo isso, usando uma ferramenta rústica, que é um machado, mas que cada impulsionamento que eu dava para cortar a madeira, as toras de madeira, eu pensava numa decisão que eu deveria tomar naquele exato momento para dar um impulsionamento na minha vida. Olha como que é doido isso, hein, meu? Você fez uma técnica de PNL aí, né? Criou uma âncora poderosa, né? Poderosa, com certeza, porque você exercita a sua mente indo no rústico, mas você tem a autonomia de executar a missão. É sim ou não? Eu vou no sim, então eu corto. Se eu ficar pensando, porque vai doer meu braço, não vai doer nada. Vamos executar a missão, vamos cortar. E foi isso. E foi muito legal porque eu acabei cortando bastante madeira, acabei me exercitando também, porque é um exercício. Eu gosto de fazer isso, né? Eu moro no mato, viu, pessoal? Pra vocês saberem. Então eu gosto de fazer isso e acaba exercitando um outro lado da sua mente, um outro campo, porque você abre, você deixa de ficar
envolvido naquela bolha e você sai da bolha para olhar o mundo realmente fora da caixa. É exatamente isso que eu fiz, olhar fora da caixa. E aí deu muito certo, né? É isso, reflexão. Eu falando dessa questão aí de ferramenta, né? A gente falou de ferramenta, não de ferramenta necessariamente ferramenta manual, né? Porque eu falei do GPS como um tipo de ferramenta, né? E é isso. Na vida da gente, a gente tem muitas ferramentas. E no caso, você usou aí o machado, você tinha a opção de usar o machado ou a motosserra, e você fez a opção de usar, no caso, o machado para a atividade que você ia executar, né? Sim. E eu lembro de uma experiência muito bacana que naquela situação eu aprendi com meu pai. A gente estava fazendo um trabalho que era arrancar uns pisos, que eram vários plaquinhas de madeira, que era chamado de parquete. Como esses pisos de madeira hoje em dia, mas eles eram madeiras de plaquinhas pequenas, todas montadas tipo um mosaico. Sim. E aí no chão era tudo aquilo, um mosaico de madeira, era a coisa mais linda. Só que com o tempo, a umidade e tal, aquilo ficou ruim. E aí meu pai decidiu arrancar. E aí ele falou, vamos arrancar esses negócios aí. Eu devia ter uns 15 anos, 16 anos de idade. E aí a gente começou lá com um martelinho e uma talhadeira, né? Batendo assim, batia entre a madeira e o piso, né? E o contrapiso. E aí ia saindo uma madeirinha de cada vez. Pô, beleza, tá, aquele trabalho ali, cara, parecia coisa de formiguinha, né? Falei, pô, nós passou quase um meio dia de serviço, a gente tinha feito, sei lá, 1 metro quadrado, sabe? Tamanho mínimo, né? Aí eu pensei comigo, falei, puxa vida, vamos ficar o dia inteiro aqui, né? E não vai terminar, hein? Aí meu pai falou, não, espera um pouquinho aí. Aí ele subiu, foi lá no forro lá de casa, que ele tinha um monte de ferramenta, né? Então você vê a disposição das ferramentas. Quando você tem as ferramentas e sabe para que você vai usar, você economiza esforço. Sim. O que meu pai fez? Ele pegou uma cavadeira, que era uma barra de aço dessa largura, desse diâmetro assim mais ou menos, mais grossa, sabe? E aí essa barra, numa das pontas, ela era achatada como se fosse uma talhadeira mesmo. E ela é pesada, sabe? Ela é pesada, é uma barra de vamos falar assim, da altura de uma pessoa, 1,80 m mais ou menos aquela barra, né? Sim. Aí ele pegou aquela barra assim, ó, posicionou ela no início ali onde a gente tinha começado, aí ele fazia assim, ó, ia saindo, voando caco de madeira para todo lado, né? E foi, em menos de meia hora, arrancou todo o piso da sala. Aí eu fiquei olhando aquilo, cara. Eu falei, nossa, que diferença a ferramenta, hein? Aí aquilo fixou na minha mente. E eu nunca mais esqueci na minha vida de buscar analisar se a ferramenta que eu estou usando é adequada para aquilo que eu estou fazendo, cara. Você acredita? Exato. Eu sempre repenso muito sobre o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o melhor? Nas condições que eu tenho, até ter condições de fazer melhor ainda, como diz o Cortella. Top, então eu vou seguir. Não, eu tenho uma condição de fazer algo melhor. Então eu vou analisar, eu faço essa autoanálise para ver se eu consigo melhorar aquele processo, aquele trabalho, seja o que for. E aí eu busco essa melhoria. Com um detalhe que eu aprendi na inteligência emocional. Esquece o perfeccionismo. Total. Porque perfeccionismo demais só prejudica. É legal fazer bem feito, vamos fazer bem feito, temos condições, vamos fazer o nosso melhor. Mas não ficar se cobrando por ter que ser perfeito. Porque não existe o perfeito, existe o bem feito. Você pode fazer cada vez melhor, mas sem se preocupar com nessa neura de querer fazer o perfeito, né? E nessa questão do uso das ferramentas, cara, foi um aprendizado, foi uma aula gigantesca com meu pai, que eu jamais vou esquecer na minha vida. Olha, hoje eu tô com 52 anos, né? Então foi com 16, então faz 36 anos que eu aprendi isso com meu pai. E eu falei de fazer conta de cabeça, acabei de fazer uma conta de cabeça, ó. Faz 36 anos que eu aprendi com meu pai e eu uso isso até hoje.
fazer uma autoavaliação se aquele método, aquela ferramenta que eu estou usando está adequada. Se ela está adequada, eu sigo. Se ela não está, eu volto e procuro outra, para buscar sempre fazer o melhor. Mas também sem entrar na neura, né? Sem entrar na neura de querer ser perfeito, né? Cara, ó, uma vez eu participei, dentro das minhas formações, eu sou um business coach, né? E aí eu me formei, estava na formação, e no dia da formação nós fizemos uma dinâmica que foi bem interessante. O cara tinha que montar um quebra-cabeça com os olhos vendados. E nós tínhamos que dar todos os direcionamentos para ele ir montando o quebra-cabeça. Acho que, se não me engano, era isso. Cara, e aí eu era da dinâmica, né? Eu gostava daquele negócio de montar ali. Eu sempre fui do operacional, né? Aí eu falei para ele, meu, se concentra em mim, um gaúcho. Falei, se concentra na minha voz aqui, que eu vou te dando os toques e você vai montando a coisa com calma. Ó, nós perdemos por milésimos, porque tinha um cara aqui do outro grupo que foi um pouquinho mais rápido, mas essa dinâmica de você fechar os olhos, de você se conectar com você, de você trazer os seus pensamentos, trazer a clareza, faz com que você visite mundos invisíveis e crie novos paradigmas para você. Pessoal, guarda isso aqui, que isso aqui, ó, é feroz. Exercita. Exercita a mente. Fecha os olhos e cria uma dinâmica. A Mila acho que entrou aí, ela tá falando aí para você chamar ela. Chama aqui, clica na bolinha aqui, ó. Clica aí. Que você já entra aqui ao vivo conosco aqui. Aí se o Luiz quiser ficar, ele fica, mas se ele não quiser também, tá tudo certo. Direto. Hã? Chama ela direto, vai lá e já dá um convidar. Deixa eu mandar para ela aqui. Pera aí, Mila, vou mandar. Ó. Convidar. Pronto, Mila. Vamos ver se ela vai aparecer para mim, porque tá estranho, né, o Instagram hoje, né? Tá estranho, cara. O Instagram tá estranho hoje. Eu não consigo ver o Robinson e ele não consegue me ver. Por outro lado, agora ele acabou de convidar a Mila tá entrando e eu não... A Mila tá entrando. Acho que o dela tá dando certo aí. E aí, Mila? Estão me ouvindo? Estamos. Estão me vendo? Não. Agora que virou a câmera, né? Aí. E agora? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Não, estamos todos aqui como fantasmas. Não, mentira, vocês estão brincando, é pegadinha. Não é sério? Brincando. Não, eu tô vendo ela. Você tá vendo? Não, gente. Tô vendo. Tá dando um eco aí, tem alguém que tá com Não sou eu. Ó. Sem comentários. Você tá com 2 aparelhos ligados aí? Eu não. Não. Só o celular. Eu só tô com o celular também, tô bem longe do meu ambiente mesmo, que eu gosto de fazer. Eu até mudei o ambiente um pouquinho. Pode ser no som. No teu. Não tem lá no celular, lá som. Sim. Clica naquilo ali, às vezes tem alguma coisa que tá ativada ali e dá essa microfonia, sabia? Já passei por isso, relaxa. Eu não vejo nenhum de vocês dois. Sério? Não. Meu Deus. Eu tava falando com o pessoal, eu fiz live com a Esther, live surpresa, aparecemos do nada, soltamos lá, live surpresa. E o Instagram até deixou, sabe? Até passou do horário. Se deixasse, eu tava falando até hoje, sabe? E agora é isso. Meu Deus. Mas o pessoal tá vendo. O pessoal tá vendo. Thalita, você tá vendo quantas pessoas aqui, Thalita?
Eu Olha, vou... Três, olha lá. A Dinda tá aí, gente. Ela tá vendo nós três, Robson, para. Não, mas Tá? eu não tô vendo vocês, Não, não. eu não tô vendo vocês, não, mano. Não, mas segue o baile, Ô, segue o Mas baile. segue o baile. Só deu Segue. Eu tava ouvindo a conversa de vocês e eu na achei hora bem de gravar. interessante. Na hora Fala, Milão. Fala, Fala, Milão. Eu estava ouvindo aí um pedaço, peguei um pedaço da conversa de vocês, né? Eu achei bem interessante o questionamento aí, o que o Robson trouxe referente à hipnoterapia. A nossa programação neurolinguística, né? O poder da imaginação. Afinal de contas, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é o real e o imaginário, certo? Sim. Então, quando a gente entra nessa onda de centralizar na voz da pessoa e fazer aquela conexão, porque antes de fazer isso tudo, existe um rapport. Você não pode chegar já falando, olha, fecha o olho aí, não tem como. Né? Igual o Robson falou, não, presta atenção em ele. Ele demonstrou o que primeiro? Segurança, instabilidade. Você confia em mim? Exatamente. Certo, Robson? Exatamente. Ele trouxe essa segurança primeiro, criou uma sintonia ali, a pessoa fluiu depois com aquilo que era necessário se fazer. Eu vivo isso assim com muito amor todos os dias no meu consultório. Essa semana não, há algumas semanas atrás, teve uma mãe em luto, uma mãe que chora no meu consultório. E Robson, eu não sei como eu não desabei junto com essa mulher. Porque ela entrou numa sintonia, num rapport tão grande comigo, que ela conseguiu... isso eu posso falar porque ela já até me autorizou a dizer isso, tudo, não é uma história, é uma história que ela já conta. Porque tudo que ela queria era ter o alívio, era ter paz, e ela não estava tendo paz há 6 meses. E ela conseguiu, nós conseguimos promover um encontro dela com o filho dela, no céu. Legal. Então, foi assim, foi uma coisa muito linda, que eu gostaria muito que todas essas que choram tivessem a oportunidade de viver isso. Não, antes de tudo, nós precisamos desmistificar o que é hipnoterapia, não é, Robson? Fala Com sério. certeza. Você que Às é vezes mais as pessoas- expert. Às vezes as pessoas... As pessoas acham assim, Robson, eu vou para algum lugar. Só eu vou pra algum lugar. Vou para Nárnia. Não, não Vou vai pra para Nárnia. Nárnia. Você vai Não, aqui vai mesmo. pra Nárnia. Vai pra Você só precisa confiar no processo. Só Só pra precisa confiar no processo. relaxar. Precisa relaxar. Sim. Deixar as coisas acontecerem Deixar as coisas normalmente. acontecerem normalmente. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. É sobre isso. O envolvimento foi tão grande, foi tão bonito, que ela sentiu paz, sentiu alívio. Ela tá top, ela tá melhor? Não. Afinal de contas, são 7 meses. Um luto, aí para o luto, as pessoas costumam, a ciência explica que o luto vai de 6 a 1 ano. Passou de 1 ano, já é preocupante, que ela está entrando em estado de depressão. Então, a pessoa começa a ser observada durante todo esse tempo. E a hipnoterapia, a PNL, para não ficar utilizando termos técnicos aqui, a programação neurolinguística, ela ajuda muito, muito. Eu já vi, assim, casos da pessoa receber uma informação na primeira sessão e ela levar aquilo tão a sério, porque também a gente não faz milagre. É necessário que a pessoa leve a sério, siga os passos, afinal de contas, se estamos aqui é porque passamos por coisas muito fortes, pedimos sabedoria, vamos atrás de conhecimento, para que possamos conduzir aquele caso com o maior profissionalismo e direcionamento possível, mas depende sempre do outro também. Então, muita gente já me perguntou, é igual aqueles que a gente vê na televisão? Não, gente, não é igual a gente vê na televisão, é totalmente diferente. Mas eu vou comer maçã, você não quer cebola? Não, não tem nada disso. Aí até explicar demora um pouquinho, né? mas eu entendo. É bem diferente, né? Eu entendo, porque não é falado.
Nem tudo é igual aquela frase, né? Quando você não é visto, você não é lembrado. Aquilo que não se fala com tanta frequência, também, como que vai chegar a informação nas pessoas sobre isso, se não é falado? Bora, vamos falar disso aqui agora. Vamos falar disso aqui agora. Mila, vamos fazer um trato aqui. Vamos fazer um trato aqui. Eu vou ter... Não tem um microfonezinho aí? Não tem um microfonezinho aí? Aí em cima? Aí em cima. Clica nele e deixa ele quando você for Clica falar. e deixa ele quando você for falar. Quando você for falar, você abre. Quando você for falar, E eu vou você fazer a abre. mesma coisa, que daí não dá radiofonia. Que daí não dá microfonia. Vamos testar pra Ok. ver. Vamos testar pra ver. Peraí, deixa eu só... Porque pra mim ele não tá aparecendo. No cantinho, assim, em cima do No lado cantinho, assim, em direito. cima do lado direito. Foi? Fechou? Foi? Acho que sim. Não. E aí? Bom, agora vai, certo? Sobre mitos sobre a hipnose. Robson, eu vou para Nárnia? Eu vou sair do meu corpo? Não, você não vai sair do seu corpo. Você não vai para Nárnia. Você vai estar aqui sempre consciente. A hipnose clínica ajuda você a expandir a mente, a aumentar os seus processos, as químicas do seu cérebro. Então, Robson, como eu vou ficar desmaiado, vou dormir? Não, você não vai dormir, você vai estar sempre consciente, você vai acessar o processo. Simples assim. Não somos nós que acessamos a sua mente, é você quem acessa. Nós só usamos uma ferramenta para deixar você melhor e mais tranquilo e ajudarmos você a tratar aquele trauma, a abrir aquela porta, ver a cena, ressignificar e criar um reimprint na sua mente. Entendeu? Então é isso que acontece dentro de uma sessão de hipnose. Mas, Robson, realmente a hipnose funciona? Funciona sim, e ajuda muito. Ajuda você a ter realmente uma visão diferente e pensar fora da caixa. Tratar tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que te maltrata, tudo aquilo que te judia. Como eu faço isso? Quando você chega onde você tem que chegar, que a sua mente deixou você chegar, você vai... Nós aqui como terapeutas, como uma pessoa que vai te ajudar a entrar no processo para que nós vamos guiar você para tratar tudo aquilo, todas aquelas feridas. Quem vai tratar? É o terapeuta? Não, é você mesmo. É você aqui do lado de fora que vai tratar o que está aí dentro de você, te machucando, te maltratando. Essa é uma das coisas que as pessoas não falam sobre a hipnose. E ela funciona muito bem. Lógico que em conjunto com outras terapias, com a psicologia, com a psicanálise, outras ferramentas, outras coisas que tem por aí, vai funcionar muito com a constelação, com a apometria, vai funcionar demais. Eu vou falar para vocês sobre o meu utilizar da hipnose. Eu amo a hipnose. E eu já fiz hipnometria. Já fiz hipnoanálise, coloquei a pessoa lá dentro de uma indução e fui fazendo a análise com ela ali. Ela foi respondendo, fui perguntando e fui utilizando a ferramenta. Então é assim que funciona. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que deixar as coisas acontecerem. Você tem que confiar no processo. Você tem que querer. Não sou eu que tenho que querer, nem o seu terapeuta. É você. A mudança, a coragem de mudar. O que você vai querer mudar? Mudar o meu eu interior para ser melhor, para ter uma visão melhor de mundo, para me conectar com as pessoas, para ter mais empatia, para ter mais sentimento, para tratar aquilo que me maltrata, me machuca e que me aprofunda e que me cria uma ansiedade desnecessária. É sobre isso a noite de hoje. Você vê, nós poderíamos não ter continuado essa live por problemas técnicos, mas a gente não vai deixar isso acontecer. Me conectei com um irmão de missão, que é o Luiz Maia, tá aí. Eu nem apresentei para a Mila, não sei se a Mila conhece. Luiz Maia, Mila. E assim, aí a Mila entrou, não estou vendo eles, mas está tudo bem. Estamos conectados e falando sobre algo que é muito importante. Então agora, nesse momento, eu vou acessar o meu introvertido e vou só escutar vocês. É sobre isso. Deixa eu falar então.
Eu vou... É que Mila, o Robinson me pegou aqui pra gente fazer o teste para ver se a live ia subir, né? E aí a live subiu, começamos a conversar, eu falei, vamos falando aqui até a Mila entrar, né? Mas eu vou nessa, eu tenho um compromisso, tenho outras coisas para fazer aqui. Agradeço o convite, ó, já foi bom, né, ter contribuído aqui, mas estamos juntos, tá bom? Irmão, gratidão, viu? Ah, eu não estou ouvindo a Mila agora. Abre aí, Mila. E aí? Clica no microfonezinho aí. Tá estranho, né, hoje o sistema, né? Como diz o Love You é a Matrix, né? Tá terrível o sistema hoje, hein, cara. Mas, ó, seguinte. Gratidão aí. Beleza? Tamo junto, irmão. Valeu. Demais. Depois se a Mila vai entrar para não perder, porque se eu sair, daí ela vai perder. Você vai ficar sozinha aí. Será? E aí, Mila? Cadê ela? Sumiu? Jesus. Tomou chá de sumiço agora. É. Ativou o vídeo. Não. Ativa o microfonezinho, Mila. Não é no vídeo, é no outro, no de cima. Tentando aqui, tá indo. Pronto, estão me ouvindo? Tua voz saiu agora. Saiu? Estão me Ainda? vendo? Sim. Não, né? Ainda não. É que você clicou para ativar o vídeo. Aí ele tá fazendo aquele... Tá rodando aqui, ó. É, congelou aqui pra mim. É. É aqui, ó. Tem que ver. Não é aqui em cima. É aqui, ó. Olha lá, agora deu a informação aqui que você ativou o vídeo. É isso mesmo. E aí? Ó, agora saiu o microfone. Não, Saiu não. Voltou. Pelo amor. A Mila caiu agora. Caiu de vez. Caramba, meu. Pane deve estar algum problema realmente. Às vezes é reinstalar para ver o que acontece. Desinstala e reinstala. Aí funciona. Eu não sei se é essa necessidade de reinstalar, não. Lembra aquela live que a gente fez lá que estava acontecendo isso aí, né? Lembro, cara. Lembro. Vixe, foi mal movimento. A Thalita tá em choque aí, né, Thalita? Tá, peraí, ó. A Mila vai entrar aqui de novo. Peraí, vamos lá. Vou aceitar ela aqui. Bora. A Thalita tá a milhão aí, ó. Cadê a Mila? Eu acho que pode ser alguma coisa lá no local onde ela tá, né? Pode ser. Às vezes o sinal tá muito baixo, Pode ser. aí ela fica derrubando. Pode ser. Ó, eu tô aceitando ela aqui, ó, e não tá vindo, ó. É. Olha lá, agora voltou. Opa, voltou. Ah, agora eu tô vendo você. Oi, voltei. Estão me vendo? Sim. Opa, agora eu tô vendo você. Está me ouvindo também? ouvindo. Tudo certinho. Tá, agora eu só estou vendo. Tudo certinho. Agora eu não estou te vendo, eu só estou vendo o nosso convidado. Tá tudo bem. Você viu que louco? Robson. Tá tudo bem. Você viu que louco? Esquenta não, vai entender Agora eu tô mesmo. vendo- Vai entender mesmo. Agora eu só tô vendo um, não tô vendo você, Robson. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. Relaxa. Ô Mila, o que acontece? Para o pessoal que está aqui na live, eles estão vendo a gente. Estão vendo os três, inclusive. É louco isso, né?
Sim. É louco isso, né? Muito. Mas beleza, foi um prazer estar aqui com Muito vocês. Eu vou Mas beleza, foi um chegar, prazer aqui tenho com vocês. fazer Eu minhas vou coisas aqui. chegar. E é isso aí, segue lá. Obrigada. E a gente aí segue Irmão, lá, fica com Deus aí. Valeu, irmão. Fica com Deus aí. Muito obrigada pela presença. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. E aí, Mila? E aí, Vila? Agora somos nós, Robson. Boa. Eu sem te ver e todos nos vendo e nos ouvindo. Eu tô vendo você. Ana. Eu tô vendo você. Tá vendo? Não, tudo Tô. bem. Você tá Tá vendo certo. hoje, tá tudo certo hoje, né? Ô, Ana Bispo, fala pra gente. A nossa voz tá ok? Vocês estão nos vendo? Vai sinalizando aí, pessoal, só pra gente saber como tá agora. Ó, Por favor. Ó, vamos naquele mesmo processo. vamos naquele mesmo processo. Tá. Quando eu Quando eu falar, falar, você trava o microfone. você trava o Quando você microfone. falar, eu Quando travo você aqui. falar, Daí eu não dá travo- daí não dá microfonia. microfonia. Ok. Entendeu? Tá bom. Então, a palavra é toda A sua. palavra é toda sua. Bom, como nós estávamos falando sobre o processo de hipnoterapia, falando sobre aquilo que as pessoas acham, entendem, a falta de informação ainda é muito frequente, a maneira como é tratado ainda é muito desconhecido, não só essa técnica, mas como outras também. Eu amo a programação neurolinguística, né, que nós chamamos de PNL, e, para falar a verdade, eu tenho tido ótimos resultados no projeto com as pessoas através dessa ferramenta, né, que a ciência nos trouxe. Eu gosto muito, Robson. Gente, E aí? Robson, pode abrir. E aí? Abrir. Pode falar. Ó, a Ó, Mari, a Mari Mendes Mendes pediu para falar pediu um para falar pouco sobre o medo paralisante. medo paralisante. O medo Agora o bicho paralisante. pega. Agora o bicho pega. O medo paralisante é algo que a Mari Mendes sabe falar perfeitamente. Ela sabe falar muito bem sobre isso. Ah, é? Ah, é? Sabe? Boa! Sabe sim. A Mari Mendes, gente, ela é uma mulher extraordinária. A Mari Mendes é uma mulher que passou por medos, por traumas que hoje a gente até dá risada, a gente brinca, mas foram fortes, trouxeram muitos pensamentos negativos para ela, chegou a paralisar a vida dela por um tempo, não só a vida, mas também as dores que ela teve, as dores que aconteceram com ela, e isso ela traz muitas vezes nas palestras das mulheres extraordinárias. É um tema que eu considero importantíssimo, porque a nossa vida é repleto de medos. Os medos que me paralisou. O medo que me paralisou foi o medo da morte. Apesar de eu chegar ao ponto de querer a morte, era um medo que eu não queria enfrentar. Porque eu pensava não no que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou para outro mundo? O que vai acontecer? Será que de repente me enterram viva? Que é um medo que muita gente tem e que paralisa muitas pessoas. Eu já cheguei a ouvir, Robson, que, por favor, eu quero ser cremada, eu não quero ser enterrada. Porque vai que eu acordo. Isso é um medo que já paralisou muitas pessoas. Eu ouço isso, eu já ouvi isso durante 2 anos. Em 2 anos, quando eu comecei como coach, eu ouvia isso de uma pessoa. E eu via que aquilo paralisava ela. Porque ela tinha medo de tudo. Ela prestava atenção em tudo. Ela não arriscava. E quando o medo nos paralisa, a gente não arrisca. Não temos a coragem de sermos nós mesmos. Não temos a coragem de subir em cima de um palco. Não temos a coragem de falar em público. Não temos a coragem de ir em busca daquilo que a gente tanto deseja, dos nossos sonhos. Não temos coragem de ir atrás de terapia, de um psicólogo, de um médico, porque a gente tem medo da resposta. A gente tem medo do que vai ser ouvido lá. Nós temos medo do desconhecido.
E tudo o que é desconhecido certamente vai nos paralisar. Mas é necessário entender o que está afetando, por que ele te paralisa tanto. E aí entra a identidade nisso. Você tem que saber o motivo, a causa raiz desse medo. Quando você entende a causa raiz que está te paralisando, você entende o como você vai fazer para esse medo ir embora da sua vida e você seguir a sua vida em frente. Boa. Boa. Agora, Agora, colocar a mão na colocar a mão na cabeça, cabeça. fecha o microfone para eu ver aqui, que eu vou responder para ela do meu jeito. Pode falar. Mari Mendes. Mari Mendes. O negócio é o seguinte, ó. Medo paralisante. Você tem que entender o que está por trás dos seus pensamentos. A minha pergunta para você é como que você se sente? Presta atenção em como você se sente. A resposta que você vai me dar é o que o seu inconsciente vai permitir vir. Mas a informação dos neurônios, entre o seu sistema nervoso, é o que você vai entender, como o seu corpo está funcionando. Presta atenção nisso que eu estou falando. É uma pergunta cabulosa. Entendeu? Ansiedade. Você perceber se a ansiedade está disparando no seu corpo ou na sua mente. Entendeu? Quando você cria essas percepções, você começa a entender o seu sistema nervoso, como ele está fazendo o reconhecimento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez possa ser traumas nas células. Robson, mas como que pode ser isso? Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que os traumas ficam gravados nas células. A nossa proteção aqui, né? A nossa pele nos protege, não é isso? Então as suas células, ela vai começar a criar defensores, um exército defensor para que você realmente entenda como as coisas estão acontecendo. Proteção. Não sei se aqui alguém já leu O Cavaleiro Preso na Armadura. Se não leu, procura esse livro, que é um puta livro maravilhoso, Cavaleiro Preso na Armadura. Fala exatamente sobre isso. Quando você começa a entender sobre os seus medos, aqueles que te paralisam, você deixa de criar armaduras para se proteger do mundo aí fora. Você entendeu? Por quê? A flor não abre, não desabrocha. Primavera, né? A primavera chegou, as flores começam a ficar mais bonitas, mais frondosas, mais cheirosas, exalam perfumes, exatamente como nós. Quando nós entendemos nosso funcionamento interno, nós nos abrimos para o mundo e deixamos entrar a energia para trocar a toxicidade que nós recebemos das informações diárias. Isso é muito profundo. Aí a pergunta para você é, Mário, como está o seu jardim? Como que você está cuidando do seu jardim? De que forma que você está regando ele? O que você está trazendo? Como que você está nutrindo esse jardim? Com coisas boas, com informações boas? Eu estou falando sobre isso, não sei se você ainda tem esse medo paralisante, mas eu estou falando sobre isso que não só para você, mas para outras pessoas também. Quando você começa a entender como você está funcionando e o que você quer, né? Lá na frente, para o seu futuro, progressão. Aí você começa a mudar os seus pensamentos. Poxa, eu quero estar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, quero estar dessa forma, vivendo bem, com uma vida tranquila, uma vida boa. E aí você está começando a entender e você está vivendo o seu presente. Entendeu? Ansiedade, futuro. Depressão, aqui atrás. Mas aí você entende como viver o presente. Você começa a entender como está funcionando o seu sistema. Como que você está se permitindo. Você realmente conhece o seu corpo? Conhece como
ele está trabalhando, as informações que você está processando diariamente, o que você está digerindo, como tudo está se organizando, suas células, as respostas perante alguma ação contrária da vida que vão te colocar à prova todos os dias. Mas quando você entende como você cria uma inteligência emocional, você começa a ter receptores diferentes para ater-se aos fatos e entender como você funciona e dar uma resposta sem o primeiro jato. Você filtra, sua mente processa e você dá uma resposta, uma comunicação exata. E isso muda completamente a sua vida. E você passa a olhar para os seus medos de igual para igual. Luz e sombra. Você cria um equilíbrio. Todos nós temos luz e sombra. O que acontece, o medo paralisante, é que a sua sombra, ela cresce, ela fica maior. E ela faz o quê? O bicho-papão, né? De antigamente. Ele vem e quer te engolir. A gente tem medo do bicho-papão. Não é exatamente isso? Temos medo do bicho-papão. Por quê? Porque a nossa sombra, porque alguém criou uma sombra para nós e nós acreditamos naquilo, que aquilo é verdadeiro. Respira. Ansiedade. Você entende? Mas quando você tem o domínio de criar um equilíbrio, a sua sombra vai estar ali, mas ela não vai mais te colocar num medo paralisante, porque você vai ter um filtro interno que vai te ajudar a compreender os processos e disparar os neurônios que são realmente precisos para você buscar as informações e ter um equilíbrio interno. Compreende? Eu, loucão, aqui já tô muito doido, mas tá tudo certo. Fala aí, Mila. Arrasou! Praticamente uma aula aqui para todas nós. Não é verdade, Mari? Homem extraordinário! Robson, arrasou na explicação. É isso mesmo. Nosso cérebro possui um pedacinho dele, né? O nosso cérebro é uma máquina, a máquina perfeita, que eu costumo dizer. Exato. É uma máquina que o homem nenhum vai conseguir reproduzir ela. Nunca. Pode inventar robô, pode inventar artificial, pode inventar o que for. Mas o cérebro nunca será reproduzido. É uma assinatura muito perfeita que tem ali. E o cérebro possui uma parte chamada reptiliano. Os répteis, eles são muito ágeis. Eles veem o perigo se aproximando e já ficam a risco. O homem não é diferente. Ele tem um pouquinho disso também. Quando você está paralisada diante daquele bicho-papão que o Robson disse, né? Igual algum desafio aí, algo perigoso, uma presa que não é fácil e que você está ali à disposição, aí sim esse medo fica perigoso. O medo se torna perigoso quando ele não é para te defender, para te deixar a risco, como os répteis. O medo ele fica preocupante quando ele realmente te paralisa e não deixa você ir para frente para seguir os seus sonhos, fazer aquilo que você sempre tanto quis. Aí sim o medo é perigoso. Aí sim o medo realmente é um bicho-papão. Agora, quando ele só te sinaliza do perigo, do que está por vir, porque a gente acaba sentindo, nós somos sensíveis a isso, todos nós. Temos aquela coisa de, poxa, se eu chegar muito perto desse abismo, eu posso cair. Então, o que você está fazendo ali? Sai dali. Se você não quer sair, sai da beira do abismo. E é sobre isso, gente. O medo tem que ser encarado de uma forma consciente e de uma maneira séria. Medo não é brincadeira. Quando uma criança fala para você, mamãe, estou com medo, procura... Oi? E aí? E aí, gente? Que loucura! Você viu? Mas tá tudo bem, ó.
vamos nesse processo aí que a gente está conseguindo lidar com a situação, ok? Acontece, tá tudo certo, beleza? Exatamente isso, ó. A Thalita, ela colocou algumas coisas aqui, cadê? Passou, eu não tô conseguindo, nem consigo voltar mais aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver o que a Thalita falou aqui. Só um segundo. Aguenta aí. Cadê a Thalita? A moça perguntou para ela aqui, Thalita, você tá com raiva? Bom, ela disse que não. Mas aqui, achei. Eu sempre corto meus braços quando estou em crise de ansiedade ou transtorno, ou de transtorno. Bom, esse é uma outra pegada, certo? Eu não sei como que é o processo de vida, o seu processo de vida, mas é bom entender como as coisas estão funcionando para você. Qual é a sua... Por que você faz isso com você? Por que você está se cobrando de algo? Certo? Lógico que aqui não vai dar para mim fazer alguma coisa para te ajudar, ok? Mas procura entender por que você tem que realmente cobrar de você esse tipo de punição. Vamos usar esse termo. Estou me punindo, então eu me corto para me punir de algo. O que é que está na sua mente que faz com que você acesse? Eu não sei se algum de vocês aqui já leu um livro chamado Sibyl. Anota isso aí para vocês, que é um puta de um livro maravilhoso, chama-se Sibyl. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Tá? Essa moça, ela tinha 16 faces. E ela traz essa parte de acessar transtornos e ter mudanças de personalidades. Não estou falando que é o seu caso, mas ela tinha mudanças de personalidades e em uma dessas mudanças ela se cortava. Por quê? Era um modo que ela tinha de criar uma autopunição por um abuso que ela tinha sofrido. Você entende? Então, por trás de tudo isso, você tem que entender o que está por trás. Pessoal, não sou especialista, eu sou um psicanalista, sou um psicólogo, ok? Porque tem casos específicos, então tem que estar ligado nisso e procurar a ajuda correta. Eu sou super a favor de procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. São coisas, entender como está funcionando, ok? E direcionar para as pessoas corretas. Ponto. Lógico que pode fazer hipnose? Pode. Pode ter inteligência emocional? Pode sim. Mas quando você está em mãos adequadas, que vão ter na mão ferramentas específicas para aprofundar e trazer realmente o que a Mila falou. Adoro Nietzsche. Quanto mais você olha para o abismo, mais o abismo olha e entra dentro de você. Eu mudei esse final. É exatamente isso. Por que você está olhando para o abismo? O que te satisfaz? Qual é o prazer que você tem em olhar para o abismo e fazer com que o abismo engula você? Ele simplesmente traga você para uma realidade do submundo. Você tem que entender isso, certo? Então, lógico, nós estamos aqui abertos e se eu puder ajudar em algum nível, a Mila também, acredito que você já passa com ela, com certeza, mas são especificações diferentes, são amigas, né? Então, tem todo um processo. Então, tem que entender de onde é que está disparando isso que faz com que você se machuque, se puna por algo. Por que você está se punindo? Por que você está trazendo isso? Aí, eu fiz uma pergunta logo no começo. Qual é o seu porquê? Quando você entende de qual é o seu porquê, tudo muda. E aí você vai criar novas bases para você, novas estruturas. Robson, eu posso deixar de fazer isso comigo? Pode sim. Em algum nível você vai poder. Mas primeiro você tem que entender os seus processos de reação. As químicas que estão fazendo com que você dê o start e cometa esse tipo de coisa contra você. Entendeu? É para chamar atenção. Não, não tem a ver com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É entender o seu processo interno. Compreende? Beleza, Thalita? Não sei se eu respondi à altura do que você precisava,
mas entender o seu processo e confiar no seu processo e querer deixar de olhar para o abismo. Isso é fundamental. Ó, no meu Instagram eu postei um vídeo, acho que foi no domingo, que fala exatamente isso. Tem lá isso que é exatamente sobre isso. Nietzsche fala exatamente isso. Você enfrentar os seus monstros, olhar para eles e falar que você é igual ou muito mais do que eles, para que eles não façam com que você fique o tempo todo olhando para o abismo e aprofundando nas tristezas da alma, desconectando do seu espírito. Se liga nisso que eu estou te falando para você e leva isso para o seu coração, leva isso para sua mente e aprofunda. Aprofunda, se autoconhece, entenda sobre você, porque você pode mudar o jogo e se sentir como pessoa, como ser humano, o melhor, a melhor do mundo, beleza? Eu nem sei qual é o que é que te aflige, mas tudo isso que eu estou falando para você é para você ter uma conexão com a sua alma, para você instaurar uma nova conexão com você, beleza? É sobre isso. Bora, Mila! Esse livro que você indicou, do Cavaleiro não, do Cido, ele, se eu não me engano, tem algo parecido em série, ou um filme, que retrata isso muito bem. Os psicanalistas, né, Freud também, explica muito sobre isso. Quando a gente estuda, é maravilhoso, por quê? Porque a gente estuda o caso de Ana O. Um caso de Ana O é um caso muito conhecido. Todo psicanalista que começa a estudar psicanálise, ele entra nessa tese, ele entra nesse caso. Está me ouvindo bem? Me deu um retorno aí para mim. Tá. Tá tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Sinaliza, por favor, porque houve algum probleminha aí com o som. Raul, você está conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, ok. Ele tá dando retorno mesmo, um tem que desligar para o outro poder falar. Mas vamos lá. E o caso que a Thalita trouxe é sim, um caso real. Eu não sou a terapeuta da Thalita, mas a Thalita é uma paciente, sim, ela, como ela disse, ela é uma paciente do projeto meajuda.com e ela já está sendo acompanhada, graças a Deus, está sendo bem acompanhada. Então, quando ela traz esses casos, é principalmente para as pessoas se alertarem que isso realmente é real, que isso realmente acontece. Quando a Thalita aparece aqui para nos contar isso, ela não vem para nos chamar a atenção, né? Ela vem mesmo para ser testemunho do que está acontecendo com ela. E o próximo testemunho da Thalita será para falar, contar para a gente como foi que ela superou tudo isso. Como foi que ela saiu da beira do abismo? Porque é frustrante, é difícil, é lamentável. Mas o que acontece? Quando a pessoa está lá na beira do abismo, sabe que pode se machucar, está ali, sabe que a qualquer momento ela pode escorregar e pode acontecer uma tragédia. Não é possível que isso traga emoção, prazer. Todas as vezes eu pergunto isso para as meninas que chegam até mim, que o caso da Thalita não é o único, infelizmente. Eu espero de coração que isso um dia acabe, cesse, porque é um caso muito triste. Mas, entre esses e outros, como mutilação, esses cortes profundos, as tentativas, estamos aí no Setembro Amarelo, falando muito sobre essas questões fortíssimas, que não só os amigos, mas a família tem que estar atenta
Porque, igual a Thalita, não está chamando atenção. Muitas vezes, quantas Thalitas existem por aí que a família está lá em casa vendo o que está acontecendo e fala, é simplesmente um mimimi. É mimimi, é para chamar atenção, é mimimi, é meninona. Não, gente. Precisa sim passar por um tratamento psicológico, tem, se possível, passar com uma psicanalista. Tem todo sim um processo terapêutico, Robson, muito intenso em casos assim. Temos várias ferramentas para poder utilizar em casos assim, mas a hipnoterapia, no caso, não resolve tudo. Ela tem que vir com algo a mais. Tem que vir junto com a família, tem que vir junto com a ajuda terapêutica, nós temos que estar em contato com outros médicos. É uma rede, isso se torna uma rede de apoio. O que eu sempre falo junto com as mulheres extraordinárias e a minha equipe do projeto meajuda.com é que esses casos, principalmente esses casos de abusos, casos das pessoas que têm bipolaridade, isso que você trouxe é real. Esse caso do símil, esse livro, é símil, né? Do símil. É importante você ler, sim, porque é um caso que te traz clareza, uma maior clareza sobre as coisas que estão acontecendo. A Thalita aqui trouxe um grande exemplo, a Mari também trouxe o exemplo do medo. O que faz essas mulheres terem tanto medo? Qual é a sua identidade? O que aconteceu? Será que nós temos que fazer um processo para saber o que aconteceu lá no seu passado? Será que a sua dor está presa na infância e de alguma maneira isso te machuca e você não sabe qual é o seu porquê? Que é o questionamento que o Robson trouxe aqui. Essa live, gente, é muito rica. Já trouxeram informações verídicas, trouxeram questionamentos verídicos e temos aqui entre nós também terapeutas que podem nos afirmar. E, Robson, numa próxima oportunidade, quem sabe, vamos pensar nisso, em fazer um processo com alguém aqui, vamos escolher, o que você acha? Escolher alguém para passar por um processo ao vivo aqui com a gente? O que você acha dessa ideia? Boa. Boa. Ótima ideia. Ótima ideia. Muito boa. Eu sou super a favor, mas aí tem que entender o seguinte, o nível de exposição que essa pessoa vai ter. E ela tem que estar disposta a isso. E eu vou colocar a minha visão sobre isso, ok? Eu concordo em fazer, mas não aprofundar tanto, porque pode ser que abra feridas e aí elas vão ficar abertas e não é essa a intenção. Quando você abre uma ferida, você não precisa colocar band-aids, você tem que abri-la e simplesmente tratá-la, tirar toda a infecção, toda a sujeira, as toxinas e fechá-la de novo. Para quê? Para que você não crie novos traumas na sua vida. Ninguém precisa disso. E isso é muito sério. Tá? Não é forma de, vou criar um exibicionismo, mostrar que eu sei, não é sobre isso, é sobre uma vida, sobre uma pessoa que precisa de ajuda e que ela necessita. Então, a gente pode fazer sim, mas de uma forma mais rasa, mais tranquila, é que dentro de um processo, verdadeiramente, quando você aprofunda e você vai mexer nas raízes, existem coisas que a própria pessoa, às vezes, nunca parou para pensar sobre aquilo. Porque ela simplesmente bloqueou em algum nível, e aí quando você desbloqueia, acontecem surpresas, e pode ter abreações, pode ter momentos de, sei lá, são N coisas. Então não é sobre isso, mas podemos fazer alguma coisa assim tranquila, né, deixando tudo no equilíbrio para não criar nenhum tumulto, porque isso dá problema. Ixi, sérios. E aí a galera pega para Cristo, né? Mas dentro de um lugar seguro, dentro de um lugar que existe uma possibilidade de mudanças, nós podemos sim fazer uma coisa bem legal e ajudar a pessoa a entender e ressignificar, desbloquear
tratar e equilibrar a sua vida para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, ter satisfação e ter tesão pela vida. Guarda essa informação que, ó, isso aqui é chave de milhões, hein? Essa live aqui foi história, deu maior problema para começar esse negócio. Mas, com a ajuda do irmão, ainda tudo certo, Deus colocou a mão e tá tudo bem. E, ó, vamos embora. É sobre isso. Entendeu, pessoal? Então, fiquem à vontade, ok? É uma honra, com certeza nós vamos poder fazer outras coisas mais. De repente, podemos pensar em fazer uma palestra ao vivo. Coloca para mim aqui quem topa fazer uma palestra, estar numa palestra ao vivo. Vou fazer uma coisa bem significativa em termos de valores, beleza? Vou pensar com a Mila aqui em alguma coisa, mas assim, não é para falar que eu vou, não. É comprometimento. Se tiver comprometimento e for participar, eu desenvolvo algo com a Mila aqui e a gente manda para o mundo e organiza o negócio. E aí eu quero ver que aí a conversa muda, viu? É sobre isso. Exatamente. O Robson disse tudo. O Robson explicou muito bem essa questão. É importante que a pessoa aqui, gente, nós ficamos muito expostos. É a vida de uma pessoa, não é uma brincadeira. É igual o Robson explicou no início da live, hipnoterapia e outros processos terapêuticos não é entretenimento, não é. E o Instagram é um lugar onde nós podemos sim passar informações, pegar chaves aí de milhões, igual o Robson passou, e sim levar essa informação para frente. Aqui é um lugar onde nós podemos sim passar informações, só que não expor as pessoas. Nós utilizamos aqui o exemplo da Mari Mendes, que ela trouxe com todo carinho a pergunta, né? E foi esclarecido para ela, porque ela deixou nítido aqui para nós. O caso da Thalita também, porque ela deixou isso exposto em todas as lives, ela sempre coloca, ela sempre traz isso. Então, foi um motivo para que trouxéssemos essa questão também para a live. Mas é importante saber que tem que ser algo muito raso quando é demonstrado aqui. Nós temos terapeutas que, às vezes, convidam, sim, pessoas para fazer coisas rasas, só para demonstrar o outro como funciona numa sala de terapia. Isso, ok. Algo raso, não aprofundado. Antigamente, fechavam-se feridas até com coentro. Hoje, não utilizam nem mertiolate mais. Agora, imagina você abrir uma ferida da pessoa e depois deixar ela solta. Como que essa pessoa vai viver? Sem um acompanhamento. Mexer, a gente cutucar lá na ferida dela, como que vai ser o depois disso? Mais uma vez, a pergunta do Robson foi, qual é o seu porquê? Você tem que saber qual é o seu porquê para que você tenha coragem de ser você, de dar o primeiro passo, de ir em busca de ajuda, de saber que a sua vida não está do jeito que você quer e gostaria, ou gostaria que tivesse, porque nem sempre a vida realmente é do jeito que nós queremos, mas temos que levar isso muito a sério, são vidas. Essa ideia da palestra é maravilhosa e, claro, eu e o Robson vamos pensar sobre isso. A palestra das mulheres extraordinárias, elas acontecem e elas sempre são notificadas aqui. Nós temos uma agenda de palestras em São Paulo, fora de São Paulo também, em Campinas, na Bahia nós já temos agenda, Guarulhos estaremos lá de volta, porque o que aconteceu no dia 2 foi um sucesso, pediram o nosso retorno. O retorno, quiseram tanto estar presente, Robson, nessa palestra que aconteceu, e que nós trazemos todos esses assuntos para a palestra das Mulheres Extraordinárias, que nós vamos fazer um workshop. A Mari Mendes iniciou a palestra, porque ela também é uma mulher extraordinária. A minha palestra, o meu workshop irá acontecer amanhã, as vagas são limitadas e ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição ainda hoje. O link está lá nos meus stories, você pode entrar lá, pode fazer a sua inscrição, que é uma oportunidade para que você aprenda sobre esses assuntos, aprenda a tirar da gaveta todos os seus lutos, os seus medos e descobrir quem é você.
Qual o seu porquê? Que medo é esse que você colocou aí, instalou dentro de você e você não sabe nem dar nome para ele? Qual o nome do seu sentimento? Então, amanhã, às 19 horas, é uma oportunidade de você estar comigo e as mulheres extraordinárias que também estarão presentes nessa mentoria fechada. Tá? É fechado, não é exposto aqui, é uma live secreta que nós fazemos e que dá super certo. Então, é uma oportunidade de você já dar o seu primeiro passo. Os próximos passos, junto com as mulheres extraordinárias, será com o Robson, em breve. E o spoiler, eu vou deixar ele dar agora. Fala aí, Robson. Ai, 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 que bom. Ah, eu fico feliz, tá vendo? Eu vou contar um negócio pra vocês. Depois que eu entrei nessa área assim de desenvolvimento humano, de aprender várias coisas e tal, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, 90% são mulheres. E eu tive que aprender muito com vocês. Desconstruir o machismo para entender sobre várias coisas. E tudo isso que vocês falam aqui, a Ana Bispo falou que é difícil. Ana, eu vou falar uma coisa para você, ó. Não é que é difícil. Muda essa palavrinha na sua mente, ó. Muda aqui a chave. Coloca desafiador, ok? Desafiador. Por quê? Porque quando você fala que é difícil, a sua mente, você está simplesmente emanando átomos automaticamente. O pensar já emanou o átomo do difícil. Você criou e trouxe para sua realidade algo que estava aqui no paralelo. E já incutiu na sua mente. É difícil, então tudo na minha vida é difícil para eu passar. Mas, quando você entende e você coloca para você, é desafiador, é um desafio. Então você deixa num lado paralelo, mas você executa a missão para criar um equilíbrio dentro de você. Desafio, desafiador. Ó, conexão. Se liga nisso que é muito diferente. Difícil, não tem conexão. Desafio, cria uma ponte. E você faz conexão com neurônios específicos, porque o desafiador vai fazer com que você crie uma nova realidade na sua mente. Desafiador, então eu consigo, eu posso, eu chego até lá. Lógico que falar é muito fácil. Na execução a pegada é outra, tá? Mas quando você começa a entender sobre isso, eu sou positivo. Beleza, tá tudo bem. Mas quem disse que você não é um positivo tóxico? Se liga. Sabe quem já ouviu falar nisso? Positivo tóxico. Isso é diferente. Por quê que eu estou falando isso? Positivo tóxico. Eu acordo, gratidão pelo meu dia de hoje, gratidão pela minha vida. Ai, que gostoso. Muito bem. De manhã, né? Acordei 5 horas da manhã, cheio de amor para dar e tá tudo certo. Tô positivo. Beleza. Mas e as outras 24 horas do dia? O que você pensa? O que você absorve? O que você fala? Como que você olha para os outros? Qual o julgamento? Qual a pressão que você coloca na sua mente? Positivo tóxico. Isso não é negativo? Não. Você está sendo positivo, mas tóxico com você. Porque você está ingerindo coisas para sua mente que estão fazendo com que você se torne tóxico para você mesmo. Se liga nisso que é diferente. Mudança de chave. Difícil, tira do seu dicionário. Coloca desafio, desafiador. Inclui na sua mente para que você crie uma nova realidade para você. Para que você consiga entender sobre a sua existência e passar por esse pântano tão desafiador que existe dentro da sua mente, dentro de você. Se liga nisso aqui, tá bom? Mas é assim, ó, estamos à inteira disposição para ajudar, certo? E não depende de nós, depende de você. Se você cria algo difícil para você, tá tudo bem. Vai ser realmente difícil. Mas se você cria uma ponte desafiadora, quer dizer o quê? Que você consegue colocar estacas de madeira
mesmo sendo um pouco mais frágil do que o concreto, para poder atravessar essa ponte. Se liga nisso que você está criando uma estrutura interna muito mais forte para você. Entendeu? É uma metáfora, mas é uma metáfora que vai te fazer entender muito diferente de tudo isso. E tem uma metáfora que eu vou falar aqui rapidinho, só para vocês entenderem muito rápido. Que ela fala assim, ó, eu ando por uma rua, tem um buraco na calçada. Eu ando por uma rua, tem um buraco na calçada. Eu caio dentro dele. Ele é fundo. Eu não consigo enxergar, mas eu caio dentro dele. Não consigo sair. Nossa, não é culpa minha. Eu passo por uma rua. Existe um buraco na calçada. Eu dou a volta nele. Porque a partir de hoje eu começo a mudar a minha jornada, a minha existência. Porque é culpa minha. E eu olho para isso tudo e faço a modificação na minha vida. Eu mudei esse final dessa metáfora só para vocês entenderem, porque senão ela é mais longa. Mas ela é mais extensa. Mas guarda essas informações, porque é assim, ó, existe o buraco. Aí, a opção, ou você cai dentro dele, ou você dá a volta. Robson, mas eu não quero cair dentro desse buraco. Tá tudo bem. Mas se você não tratar o que está dentro de você, você cai dentro desse buraco e você fica preso nele o resto da sua vida. E morre pensando que saiu. Alguém já assistiu aquele filme No Fundo do Poço? O Poço, acho que é isso. O Poço. Assiste aquele filme, tá na Netflix. Pelo amor de Deus, que aquilo lá é frenético. É exatamente sobre isso. O Poço. Ali fala sobre tudo. Sobre o ego, sobre o medo, sobre a arrogância, a prepotência, sobre mudanças. Como que você vai fazer para ajudar as outras pessoas. É uma puta filme. O Poço. Beleza? Pessoal, já estendemos demais essa live louca aqui de hoje, aqui com esse monte de coisa aqui, tá? Vou passar a voz para Mila e aí nós vamos finalizar, porque eu vou jantar, senão eu vou morrer hoje. Não. Pessoal, depois eu vou combinar aqui com o Robson de deixar na descrição todos os livros, os filmes. Eu acho bacana, né, Robson? A gente deixar aqui por escrito para que vocês vão atrás dessas informações. É importante, porque você pode ser uma ponte de informação para outras pessoas, para um amigo, que você sabe que está acontecendo alguma coisa diferente e ainda não identificou o que é. De repente ele está com vergonha de falar, de ter esse ato de coragem de procurar ajuda. Bom, então, esses livros, essas dicas todas, eu vou me organizar aqui com o Robson para a gente deixar aqui para vocês, ou na descrição, ou num feed. Acompanha a gente, acompanha. Siga aí o canal do Robson Paim, oficial, para acompanhar as lives, as notificações que ele coloca, que são de informações até mesmo de utilidade pública, para que você aprenda e leve para sua família. Muitas vezes, pessoal, uma informação sua pode ajudar alguém que está numa fila da farmácia. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Uma informação minha sobre doação de órgãos, sobre a doação de um pâncreas, a pessoa nem sabia que poderia doar um pâncreas. Ela ajudou outras pessoas e repassou, e pegou meu contato, e fomos conversando. Enfim, para finalizar, estamos aqui à sua disposição. O projeto meajuda.com é um projeto que, graças a Deus, aí vai fazer 2 anos, já atingiu muitas pessoas e ele está de portas abertas para vocês. É só entrar lá no @meajuda.com.br ou pelo meu @café com terapia humanizada. Está lá o link do grupo que você pode entrar e vai receber todas as informações. E não esquece, acompanhe aqui no canal do Robson, porque todas as lives, a nossa agenda estará aqui disponível para você. Você que esteve aqui conosco até o momento dessa live, vai ficar disponível para você poder acompanhar depois. Acredito que o Robson vai salvar, né, Robson? Ele não me viu, eu não estou vendo ele, mas vocês viram tudo, acompanhou, e eu agradeço a cada um de vocês que foram, que voltaram e que ficaram. Foi muito bom, mais uma vez. Nada deixou que passássemos
todas as observações e informações que eram devidas aqui nesse dia hoje. Pessoal, gratidão a todos vocês. Super agradeço por vocês estarem aqui conosco, ok? Eu vou salvar, vou deixar a descrição ali dos livros ali para vocês, que ó, é muito bacana, o filme também. Assistam, compartilhem essa live aí com a galera que vocês quiserem. Com certeza foi feito com muito amor, embora tivemos vários problemas técnicos aqui, mas é o seguinte, isso na verdade é missão. E quando você entende a sua missão e o seu propósito no mundo, você muda e transforma as vidas. É sobre isso, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, com muita excelência. E fiquem bem.